Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Erasmo Tavares havia sumido no Parque Estadual da Serra do Mar em outubro e sido encontrado 4 dias depois, sozinho, a 2 quilômetros de onde havia entrado, sentado no meio de uma trilha secundária com as roupas rasgadas e os pés descalços e os olhos abertos encarando um ponto fixo no ar à sua frente. Estava fisicamente intacto, nenhum ferimento, nenhuma fratura, nenhum sinal de agressão. Desidratado, hipotérmico, com os pés com cortes de caminhada descalça em mata, mas intacto. A equipe de busca e salvamento havia dito que era um milagre considerando o terreno. O médico que o atendeu no pronto-socorro havia dito que era um milagre considerando as temperaturas noturnas daquela semana. Erasmo tinha 48 anos, era professor de história numa escola particular em São Paulo. Havia entrado no parque para uma trilha de fim de semana que havia feito pelo menos 10 vezes nos últimos anos. Conhecia a trilha. Tinha equipamento adequado. Não havia razão para ter se perdido. Sua esposa, Helena, ficou ao lado dele no hospital e depois em casa durante a semana de recuperação. Ela me contou tudo isso. Sou a irmã de Helena e fui até São Paulo assim que soube. Com aquela voz de quem está narrando eventos que ainda não processou, que ainda estão demais para ter forma de memória e existem apenas como sequência de fatos sem interpretação. Ela estava mais assustada depois do retorno do que havia ficado durante o desaparecimento, e quando eu perguntei por quê, ela demorou a responder. Ele está diferente, disse ela finalmente. Não consigo explicar. Está igual fisicamente. Fala igual. Mas há alguma coisa que não é igual. Erasmo não falava sobre os 4 dias. Não de modo relutante. Relutância implica que há alguma coisa e que a pessoa está escolhendo não dizer. Era uma ausência diferente. Quando perguntado, ele parecia genuinamente não encontrar o período. Entrei na trilha, dizia, com aquela lentidão de quem está procurando no arquivo e não encontrando o arquivo. Depois estava sentado na trilha e havia pessoas ao meu redor. Os 4 dias entre uma coisa e a outra eram um espaço em branco que ele não conseguia preencher. Não por... A terceira coisa foi a que me fez entender que Helena tinha razão de estar mais assustada depois do retorno. Estava visitando-os numa tarde de domingo, 2 semanas depois do retorno, quando Erasmo foi ao banheiro e eu fiquei sozinha com Helena na cozinha. Helena disse, em voz muito baixa, "Você vai achar que eu estou inventando." Eu disse que não ia. Ela disse, "Na semana passada de manhã cedo, antes de amanhecer, eu acordei e ele não estava na cama. Fui procurar. Estava no terraço." O terraço do apartamento deles era uma varanda aberta de uns 12 metros quadrados.
Ele estava no terraço, disse Helena, mas estava de joelhos, com as mãos no chão, com o rosto muito perto do chão, a uns 5 centímetros do piso. Pausa. E estava farejando, como um animal farejai o chão. Metódico, devagar, indo de um ponto para outro. Quando eu falei o nome dele, ele levantou a cabeça devagar e me olhou. E os olhos, ela parou. Os olhos o quê? Eu disse. Eram os olhos dele. O rosto era o rosto dele. Mas os olhos estavam olhando para mim do jeito que um animal olha para uma coisa que ele ainda está decidindo se considera comida ou não. Pausa longa. Durou um segundo. Depois ele piscou e disse que tinha ido tomar ar e que havia abaixado para ver uma planta que havia brotado num vão do piso. Não havia nenhuma planta. Helena havia verificado. Erasmo voltou do banheiro e os 3 tomamos café e conversamos sobre coisas normais e ele estava completamente normal durante aquela conversa. Articulado, presente, com o humor seco que sempre o havia caracterizado. Mas quando eu fui embora e estava no elevador, me dei conta de uma coisa que havia notado sem registrar conscientemente durante a tarde inteira. Em nenhum momento, durante as 3 horas que estive lá, eu havia visto Erasmo piscar. Liguei para Helena quando cheguei em casa. Disse o que havia notado. Houve um silêncio no telefone. Então ela disse, eu também reparei. Faz 2 semanas. Helena levou Erasmo a um neurologista na semana seguinte. Os exames foram normais. O neurologista disse que o trauma da experiência de se perder, a hipotermia, a desidratação, o estresse, podia produzir alterações comportamentais temporárias que tenderiam a se resolver com o tempo. Recomendou acompanhamento psicológico. Erasmo foi a 2 sessões e parou, dizendo que estava bem. Isso foi há 2 anos. Helena me liga às vezes. Erasmo continua igual. Funcional, presente, aparentemente normal. Mas ela diz que há algo que não voltou. Que entrou no parque com o marido e voltou com algo que usa o rosto do marido e que sabe o suficiente sobre ele para parecer ele, mas que de manhã cedo, às vezes, quando ela acorda antes dele e o observa dormir, a forma como ele respira não é a forma que um homem respira. É uma forma mais lenta, mais profunda, com pausas longas demais entre uma exalação e a próxima. Como um animal grande em repouso profundo. Como algo que está guardando energia para quando precisar.